Muito bem, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Orgânica Podcast. Esse projeto que surgiu de uma angústia da minha alma, surgiu de um sentimento que eu vinha trabalhando desde o ano passado, às vezes em conversas com esse meu convidado de hoje, mas ele é um podcast que você que acompanha e que, se não está ainda inscrito nesse canal, se inscreva, né? Faça essas coisas necessárias para fazer dentro desse mundo em que a gente fica dominado, mas também, de repente, a gente escuta uma palavra de esperança. Esse é um podcast pessimista em relação ao futuro. Esse é um podcast angustiado, porque ele surge da dúvida de qual que é o nosso papel como ser humano em um mundo que está sendo cada vez mais intermediado e dominado pela inteligência artificial. É por isso que, quando eu apresento alguém, eu apresento dizendo que eu sou um pessimista em relação ao futuro e esse podcast surgiu para eu trazer pessoas para, quem sabe, te convença do contrário. Ouvir uma palavra de esperança. Tá. Eu acho que talvez essa palavra de esperança venha de você, Rossandro Klinger. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Alegria, Pedro, estar aqui com você. Quem sabe você que vai nos dar uma palavra de esperança nessa alma iluminada que é a sua. A resposta que você me coloca é alta. Bom, mas assim, eu sou um otimista realista. Eu não desconsidero os riscos do que a gente está vivendo. Acredito mesmo que a gente está sapateando no abismo diante de tudo que a gente está inventando. A minha sensação, Pedro, é a seguinte, é que ou a gente vai para um nível incrível de civilização, ou a gente vai para a derrocada dela. É como se não tivesse um meio termo. Diante do que a gente está construindo, diante também do que a gente está destruindo, tem dia que eu me torno uma pessoa desesperançosa. E a minha desesperança tem muito menos a ver com as tecnologias puramente em si, mas pelas nossas muitas falhas morais que ainda são persistentes usando tanto poder. Uhum. Tecnologia em si, bem utilizada, seria algo incrível. Poderíamos, de fato, como alguns prometem com a IA generativa, criar soluções e curas de muitas doenças. Mas, ao mesmo tempo, é concentrado na mão de poucos, poder na mão de poucos, que tem gerado um grande estrago na sociedade, que tem manipulado as massas, que tem dividido o planeta em vários países e globalmente. É uma discussão muito séria, que mexe em muitas variáveis e que vai para aquela pauta direita-esquerda, de He-Man contra o Esqueleto, Thundercats contra Murray contra a Frajola, que está cansativa pra caramba. Isso já é um sintoma. Pra caramba. Uau, desse universo. E se você for falar assim, e se você disser, não, vamos conversar, você é em cima do muro, você é um omisso, e aí, ó. Então, pra gente não ir para esse lugar e já ter um monte de gente lacrando aqui embaixo nos comentários, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar nos eventos anteriores e olhar numa perspectiva histórica. No passado, toda vez que nós criamos uma tecnologia disruptiva, ela gerou uma dor coletiva gigante, inicialmente, e depois uma rota de correção. Talvez a mais recente e mais impactante que a gente tenha visto foi o domínio da energia nuclear para gerar armas nucleares, que gerou a explosão das cidades de Hiroshima e Nagasaki. Imediatamente aquele evento se gerou uma comoção global, apesar de todo o argumento americano de que ele foi uma forma de diminuir o número de mortes, porque se a guerra tivesse persistido no Sudeste Asiático teria morrido mais gente. Narrativas são feitas para tentar lhe convencer. Existe um conceito na psicanálise que se chama de racionalização. É quando o ego precisa criar explicações racionais para algo que é absurdo. Então vamos supor, o cara quer trair a esposa. Aí ele faz assim, não, mas todo homem trai, é do homem, é natural. No fundo, ele é um sacana, ele é uma pessoa desrespeitosa e está construindo um conjunto de narrativas para apaziguar a própria culpa que o próprio superego vai produzir nele. A raça humana também faz isso. Então, dizer que ninguém sabe se de fato morreria mais gente, se o Japão não se renderia com algum ataque menos catastrófico, talvez até numa zona não povoada. Eu vou bombardear uma área industrial sua, só para você sentir o que eu posso fazer numa cidade populosa. E as pessoas, realmente, isso poderia ter sido. Mas enfim, depois desse evento, hoje nós contabilizamos milhões de pessoas que são salvas anualmente pela radioterapia, combatendo tumores cancerígenos. Então, digamos que nós salvamos mais vidas em escala gigantesca com essa mesma energia que matou
Então a gente corrigiu. Como a gente está no momento agora em que a gente está usando muito mais para radiação do que para salvação, eu e você nesse tempo sentimos a angústia histórica dos hiatos civilizatórios. Tem um conceito de crise que eu acho interessante de Gramsci, e é bom fazer um disclaimer aqui, sempre que a pessoa cita Gramsci, que é ecoteórico, não quer dizer que ele está dizendo, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Vamos pensar nos pensadores, independente da visão política dele, sobre o que tem sentido nesses contextos. E ele diz uma coisa sobre crise que eu acho muito interessante. E que explica essa angústia que você sente, que eu sinto, que quem está nos escutando aqui, quem vem seguir um podcast desse tem essa capacidade de se angustiar e entender isso não como uma coisa ruim, como a gente está convidando você para se deprimir, não. É para pensar o mundo. Não dá para criar uma ideia de a visão poliana do planeta, do mundo, como ele está acontecendo agora. Ele vai dizer o seguinte, nós temos uma crise quando o modelo velho insepulto já não dirige mais os vivos e o modelo novo não está pronto, por isso ele não se qualificou ainda para orientar o presente. Então o modelo antigo não dá conta, se esgotou. O paradigma anterior já não responde tudo, se esgotou. Existe um novo que está em construção, mas não responde tudo. É o tempo da angústia. Eu acredito que talvez possa ser até uma pretensão de nosso tempo. Mas a minha sensação é que nós vivemos o maior tempo de angústia histórica do planeta, porque tudo está em xeque. Fé, em muitos aspectos, virou negócio. Nós temos uma crise em que tudo é questionado, desde a ciência, o que a ciência diz como verdade. Não é bem assim. E se a Terra for quadrada? Então, assim, é tudo questionado. A mídia tradicional está numa crise de identidade por causa dos streams, ao mesmo tempo questionada sobre se ela realmente tem esse poder de checagem, já que ela também tem seus vieses, a gente sabe que elas também os têm. Mas também jogar como terra arrasada nada serve. Aí vem as IAs que está aperfeiçoando a criação de imagens, a ponto que daqui a pouco a gente não vai mais conseguir dizer, nem eu nem você que estudamos sobre o tema, se aquele vídeo é ou não original. Então, em algum momento, a gente vai duvidar de absolutamente tudo e vai ter que voltar para a mídia tradicional para o cheque. Porque, pelo menos, esse jornalista pode ser processado se ele não tem a fonte. Já a IA, não posso processar. Então, vai chegar um momento que a gente vai... Questionou e vamos voltar para lá para ver se está nos sites. Mesmo que seja da mídia ou da direita ou da esquerda que eu siga, se está lá no site, né? Então, isso dá conta, de fato, de um tempo de profunda angústia, porque o ser humano tem uma necessidade de explicação, tem uma necessidade de anteparo, tem uma necessidade de sentir algo que dá uma sensação de que está em terra firme. E tudo que a gente não tem mais hoje é terra firme. Talvez por isso que o conceito de modernidade líquida de Zygmunt Bauman também chegue para ampliar essa sensação de angústia. Ao mesmo tempo, Freud sempre vai dizer que o mundo de fato é uma angústia profunda e constante. No fundo, parte da civilização cria sensações de continuidade e de estabilidade para sentir menos essa angústia, né? Aqui eu estou jogando só algumas coisas. Você está dando uma aula aqui que é fantástica, mas ela é de uma visão em que diz muito e ao mesmo tempo não diz nada. A gente está aqui meio que num diagnóstico ainda. Num diagnóstico ainda. Vamos diagnosticar porque o mundo prático, e eu acho que você é alguém que vive o mundo prático já há algum tempo, porque talvez seja poliana achar que a gente vai voltar a consumir os sites. Talvez a gente vai voltar para o mundo em que só vale isso aqui, ó. Eu, você, madeira, toque. Uma conversa palco, real, olho no olho. Olho no olho. Porque ninguém aguenta mais, está se esgotando. Sim, acredito. E a tecnologia, de fato, vai ficar no lugar que ela tem que estar. A nos servir e não a nos destruir, a nos consumir. E na relação pessoal, qual que foi o meu grande dilema? Porque esse podcast chama Inteligência Orgânica, para sentar frente a frente com as pessoas, não à distância, mas em tentar trabalhar uma forma em que eu não seja grato a tudo que a tecnologia me deu. Sim, entendi. E você? Você é grato a tudo que a tecnologia te deu? Eu acho que a tecnologia... Vamos dizer, no meu caso particular, o que a tecnologia me deu? Me deu a possibilidade de não precisar sair de Campina Grande para me tornar conhecido. Coisa que antes das redes sociais era impossível, porque qualquer um que tivesse que ser conhecido no Brasil tinha que sair, migrar para o eixo Rio-São Paulo. Se esforçar pra caramba, conseguir algum aspecto de realmente conseguir uma visibilidade e acontecer. Hoje em dia você pode estar na sua cidadezinha do interior e produzir um conteúdo e de repente aquilo... Mas isso não tem a ver tão somente com o fato das redes sociais. É com o que você está entregando. Porque senão
todo mundo que tivesse um Instagram, um TikTok e um YouTube estava acontecendo. Então é um misto de um novo lugar em que você pode ser projetado, mas sobretudo o que você projeta. Uhum. Então eu agradeço mais a mim pelo que eu projeto do que a quem me ajudou a projetar, digamos assim. Mas às vezes eu fico em xeque, e principalmente na virada de 2024 para 2025, quando as máscaras efetivamente, se elas existiam, elas caíram. Né? Zuckerberg ao lado do Trump e todo mundo, e Elon Musk, essa aqui é uma máquina de dominação norte-americana, capitalista e o que seja, a gente está a trabalho de uma mensagem. Houve um tempo em que a gente achava, em que eu, pelo menos era talvez inocente, achava que era, não, a democratização da mídia era uma coisa boa. Sim. Qualquer pessoa poder ter a sua voz, isso mas na verdade a gente tá girando uma roda que nos coloca como sócio justamente do Zuckerberg, das outras pessoas. Então, eu tive essa angústia de, eu vivo disso, eu trabalho disso, quem sou eu sem isso? Sim. Onde estaria, né? Você sem as suas redes sociais, sem o seu canal. Se eu não tivesse as redes sociais nos meus canais, eu estaria em Campina Grande atendendo no consultório dando aula. Talvez eu tivesse... Eu antes mesmo das redes sociais, consegui começar a fazer palestras fora desse eixo. Eu provavelmente conseguiria em algum momento ganhar algum nível de visibilidade, não tão rápido quanto, e talvez... Vamos imaginar que eu tivesse num tempo... Vamos pegar seu pai como um caso, que chegou antes das redes sociais. Para mim, você sabe que Cortella é para mim um mestre em vários sentidos, alguém que eu admiro profundamente, e porque eu tenho o prazer de conhecê-lo para além por baixo dos bastidores e saber que ele é melhor e maior do que as pessoas conseguem visualizá-lo. Certamente, Cortella conseguiria menos visibilidade se ele morasse no interior do Paraná do que em São Paulo. Sim. Mesmo sendo Cortella estando em São Paulo, São Paulo era a grande rede social e o Rio, né, Sim, do mundo. Total. Então talvez o que acontecesse comigo é que se eu quisesse de fato ganhar mais escala, eu em algum momento chegasse para Janine e disse, Janine, eu tenho que morar em São Paulo, porque para acontecer não dá para ficar aqui. E aí não precisou por causa disso. Então eu acho que seria essa questão, a mudança geográfica, o que implicaria, por exemplo, no meu caso... ter que abrir mão de muitos afetos que moram comigo do lado. Por isso que eu moro aqui em São Paulo hoje, continuo morando em Campina Grande, então fico meio lá e cá, né? Mas talvez no passado eu precisasse ficar totalmente aqui para acontecer. Então seria mais ou menos isso. Mas eu te entendo porque, de fato, a gente hoje sente que a gente tem um lucro. A minha sensação é que a gente deve a um agiota, metaforicamente falando. Eu te dou isso, mas eu te cobro. E aí, nesse agiota, as pessoas são mais ou menos capturadas. Vamos dar um exemplo meu particular, não posso falar pelos outros. Por exemplo, eu não faço stories. E quando as pessoas perguntam por que eu não faço stories, as pessoas dizem assim, isso é uma estratégia? Porque também quando você bota um stories, bomba de visualização. Eu digo, a estratégia é de saúde mental. Eu não quero todo dia ter que acordar e dever conteúdo para as redes sociais. Tem dia que eu não tenho o que dizer. Esse é o ponto. Começa como algo bacana, depois vira uma obrigação. É igual a droga, né? Igual droga e só funciona na dose mais alta, né? Aí você tem que estar lá todo dia. Eu não me rendo. Eu sei que se eu fizesse stories eu teria tirado o triplo do... Se eu jogasse todo o jogo como tem que jogar, eu teria, sei lá, se eu ficasse fazendo promessas mirabolantes, ou a gente também, você conhece o universo dos cursos online, se eu fizesse um curso do tipo assim... saiba como se tornar uma pessoa que sai do interior da Paraíba e ganha status nacional. Em 6 meses eu te explico como se tornar um psicólogo conhecido. Eu venderia feito água, mas eu não teria paz de espírito. Então, assim, eu não faço as promessas que vai fazer muita gente se encantar, mas são mentirosas. Eu não sou capturado pelo universo de produzir conteúdo diário, assim, porque tem que produzir. No máximo, o que acontece muitas vezes recortam algo que eu já disse, coloca, porque quando eu acho que tem algo para dizer, eu digo. Quando eu acho que eu não tenho para dizer, eu não digo. Eu não sou aquele que tem que opinar sobre tudo. Eu não sou especialista em tudo. Embora a psicologia seja uma ciência plástica e se permita, como a filosofia, como a história, se permita refletir sobre muitos temas. Tem hora que a psicologia enquanto ciência até pode, mas eu enquanto pessoa eu não tenho estofo intelectual, então eu não vou ficar lá só para lacrar e pegar um tema que está em hype. Às vezes eu pego não porque está em hype, mas porque eu acho que eu tenho algo a dizer. Muitas vezes você deveria ter comentado isso, todo mundo comentou, mas eu não tenho o que dizer sobre isso.
porque a minha opinião talvez não tá madura, ou eu acho que não vai ser interessante. Então tem coisas que eu quero silenciar. E às vezes a gente vai pautando o que mais me incomoda, e por que eu saí, no sentido de tipo apagar os aplicativos do celular e tentar não consumir mais, para não ficar refém de fazer o que funciona. Sim. Ou seja, eu quero criar de uma forma mais livre. Eu sei, uma espécie de fast foodização do conhecimento. Você saiu desse lugar para fazer uma cozinha orgânica mesmo, assim, algo, você vai sentar na minha mesa e eu vou imaginar o que eu quero criar pra gente hoje. Não vou pedir delivery. Eu não quero mais dar uma opinião ou criar um conteúdo pensando se vai dar certo no algoritmo. Sim. E isso é chato, isso consome, isso deprime, os produtores de conteúdo estão adoecidos, os produtores de curso estão adoecidos, tá havendo um declínio no consumo, porque também as pessoas estão sentindo que as promessas não entregam. Eu até digo uma coisa que em algum momento vão me cancelar, de tanto que eu falo, mas eu vou repetir aqui também. O Brasil é um dos países que mais tem cursos sobre como ficar milionário. E se 1% das pessoas que fazem curso de como ficar milionário já tivessem ficado milionários, a gente era Coreia do Sul. Então, eu acho que só tem uma pessoa ficando milionária nesses cursos. Quem vende o curso. Quem vende o curso. Quem vende o curso. É porque as pessoas esquecem que muitas vezes não se trata apenas de querer adquirir uma habilidade específica. Existem coisas que são mais profundas. Tem coisas que são internas suas. É que é uma irresponsabilidade o ponto fora da curva falar que todo mundo pode ser ponto fora da curva. Exatamente. E vender isso como promessa de felicidade. E eu sinto esse esgotamento. Está tendo esgotamento, as pessoas estão indo para uma experiência também de fé customizada, de um Cristo adaptado ao meu desejo, em que eu sou convidado a ver uma experiência que me agrada e não que me conforma com minha própria vida, porque na verdade a mensagem é uma mensagem radical de transformação pessoal, mas as pessoas estão customizando a gosto do freguês. Mas ao mesmo tempo, daqui a pouco isso também vai se esgotar, porque essas promessas não entregam o que prometem e vão levar para essa grande angústia. E as pessoas vão ficar dobrando a aposta e buscando externamente sempre algo que só acontece por dentro. Por exemplo, esse seu movimento de eu não vou mais fazer comentários só porque vai lacrar, ou porque vai ter curtidas, ou porque vai ser interessante, ou porque eu vou agradar o algoritmo. Ou não, agora mudou, o Instagram mudou, aí agora veja, faça isso, que você usa agora recentemente era o óculos. Usa o óculos, que a foto do óculos não sei o quê. Aí o pessoal manda pra mim, você acha que eu vou comprar um óculos pra botar uma foto, pra 3 dias depois eles mudaram outra regra e eu ficar feito um cachorro, que não, agora a isca tá aqui, não, agora a isca tá aqui. Gente, É o cavalo com a cenoura, né? Só na fica vara. mudando de posição, né? Exatamente. É pior, né? Porque antigamente era só na frente, né? Agora Isso. é aqui. Exatamente. Aqui você vai ter o quê? Uma espécie de vertigem, Mas de isso... uma labirintite psicológica. Sociedade do cansaço. De Bichan Churran. Mas quem vende quem lucra disso também é o psicólogo. Eu acho que se você se coloca como aquele que diz assim, eu sou a pessoa que vou responder tuas angústias e as pessoas compram isso, lucra. Mas se você diz assim, eu vou te dizer como não ser capturado por isso, é diferente. Entende? Por exemplo, você quer ter paz, você faz um mergulho interno, e esse mergulho interno passa por, eu sempre falo, né? Eu também tenho um produto digital, e olha o produto que eu tenho, que tá aí desde, inclusive o pessoal lá da empresa que você conhece, que é a mais importante do Brasil, ela diz assim, vocês têm que olhar que é um curso que não é longevo, ele continua. E olha, o curso 1 é sobre perdão. Como perdoar e perdoar-se. Então, assim, não é algo que, você vai ficar rico. Mas eu sei o potencial de diminuição de angústia que o perdão tem. E o outro é sobre aprender a se amar e se respeitar. E Autoestima. Autoestima, que inclusive diz assim, curadoria, caras. Desliga, sai, deixa de seguir, deixa de se comparar, se conhece. Então, é um convite para me conheça no mundo externo, mas eu estou convidando para o mundo interno. Esse é o convite. E é muito... Você se sente como... Esse podcast, ele é um pouco... Ele entra numa dúvida mais filosófica, Rossandro, que é assim, beleza, você quer sair da rede social, aí o que você faz? Eu crio um podcast. Quero hackear o sistema, quero levar pensamento crítico agora, porque eu acredito que é a habilidade mais importante. E como fazer isso? Usando o próprio sistema. E aí, outro dia eu estava tendo um papo
fora daqui, mas que surgiu numa indagação daqui, que eu queria muito jogar para você, que é assim, você também é uma pessoa com uma consciência social, né, com uma missão de vida que também tem a ver com impactar as pessoas para que elas saiam de uma condição de opressão. Sim. E não sei se você lembra, no Matrix 2, tem uma cena em que o Neo, o escolhido, conversa com o arquiteto, né? E nessa cena o arquiteto diz para ele assim: ô Neo, você já é o sexto escolhido. A sua cidade, a da Resistência, já foi destruída 6 vezes. Esse erro que você faz, que você representa, ele faz parte do sistema. Você vive a ilusão do livre-arbítrio de que você está vivendo por um propósito de libertar as pessoas, mas a gente entendeu, como criadores da Matrix, Que tinha que ter essa possibilidade para os inconformados. para os inconformados. Eu acredito. Eu acredito nisso, acredito que de fato existe essa digamos, livre-arbítrio não total, né? Existe esse processo, mas a soma dessas inconformações vai mudando mudanças históricas, vai gerando mudanças históricas. Eu acho que não é a ponto de que a gente entra numa estagnação e apenas tem uma ilusão de avanço. Mais uma vez, olhando apenas para agora, a sensação é de angústia, até de recurso civilizatório. Primeiro, olhando historicamente, a gente tem ciclos históricos. Por exemplo, em que a gente está vendo agora, aconteceu em 39 na Alemanha. Então, há ciclos que se repetem. Ainda assim, bem dialeticamente, a gente volta no mesmo ponto, só que no nível acima. Porque na Alemanha foi destruído tudo. A gente corre esse risco se não ficar vigilante? Corre. Mas, por enquanto... Pouco provável. A gente está segurando. Assim, as cordas são um pouco mais firmes e a gente está segurando, mesmo que é nocaute alguns dias, mas tá lá, a gente volta para a luta, né? Então, assim, acredito eu que a gente não vai para aquele lugar. Então, a gente repete a dinâmica psíquica, a gente repete essa busca infantil de um pai, ou da esquerda ou da direita. A gente repete tudo isso, mas que cada vez no nível mais sutilizado. E por quê? Porque os inconformados vão criando massas críticas, vão gerando níveis de sutilização. Isso, se você for para o campo da espiritualidade, por exemplo, o conceito de avatar, que é o desperta a consciência, que vem aqui e faz uma grande movimentação no campo da fé, os nomes que estão lá no campo da fé. Eu não vou citar o nome porque a gente está tão adoecido que só de citar parece que eu estou comparando e que estou igualando. Você já tem um avatar, uma persona de ser entrevistado, de ir em podcast, que te coloca muito um filtro que às vezes é muito bom. O disclaimer. Né? Porque senão, tu sabe, corta ali. Mas eu tô senão falando... o cara para de ouvir, né? Não, eu tô falando isso, nem por mim agora, é assim, porque se eu colocar esses nomes em linha, você tá comparando fulano com cicrano e não tem nada a ver. Mas assim, no campo da fé, vários seres se destacam como aquele que trouxe a mensagem. Figuras messiânicas. Figuras messiânicas. O que a gente sente hoje, se você conversar com as pessoas que vivem essa experiência ou estudam, por exemplo, religião comparada, que eu não aconselho a todo mundo, porque ou você perde a fé ou ela amplia gritantemente. No meu caso, ela ampliou bastante, né? É que hoje a gente não está mais num tempo messiânico. A gente está num tempo de soma de pessoas que vão fazer um movimento messiânico. Então não vai vir uma figura. É um conjunto de pessoas que vão juntas criar um senso messiânico, de mudança, de ruptura, de algo novo. Então, assim, em vários lugares, na ciência, na mídia, na própria religião, pessoas questionando, pensando, fazendo refletir, a soma desses questionamentos vão gerar uma transformação. Enquanto a gente está aqui, a gente está assim, a 99 graus. A gente não sente a mudança. A gente só sente a angústia. A gente só sente o calor da angústia. A gente só sente o calor. Mas ela está em processo. É por isso que eu acho muito bonito. Eu gosto da música do Guilherme Arantes que diz assim: amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar, porque a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena. Ou seja, existem pessoas que querem retroceder no tempo histórico em busca, e às vezes não é nem maldade. Os que estão acima articulando isso, sim, é pura maldade. Mas a massa, a grande massa, é busca de um território estável num mundo de profunda estabilidade. É só isso. Eu posso só tomar meu café da manhã em paz, sem
tudo ser questionado. É como se quando você tá num casamento em crise e fala assim, dá pra não ter uma DR hoje, eu tô cansado? A humanidade tá muito nessa, né? Tem quem adora a DR, viva na DR na rede social lacrando. Vive e respira E de tem quem diz assim, RDR. cara, dá pra só... Eu só... Deixa eu ter um dia de paz. Um dia de paz. Um dia ser uma notícia. Aí se alguém oferece, não, o mundo que vai te voltar a trazer essa paz, tirar dessa angústia de estar vivo, é voltarmos a tal tempo em que as mulheres se estavam nesse comportamento, o homem estava nesse lugar, aí você vai ter. E não tem como retroceder, né? Então, assim, a grande questão também da angústia é que nem quem prometeu a supermodernidade de todas as liberdades e que você podia ser o que você quiser sem questionamento, entregou. Não. Nem quem promete um recuo histórico civilizatório entregou. Ninguém está entregando. Ninguém tá entregando nada. Por quê? Porque eu acredito. Aí vamos viajar. O programa é para isso, né? Uhum. Eu acredito que a gente está indo para um tempo em que não vai ser mais um tempo em que virá pessoas para fazer uma revolução por nós. Seja política, seja religiosa, seja, sabe, cultural. Eu acredito que essas pessoas todas já vieram, deram um contributo. E agora, cada um de nós precisa fazer essa... Por exemplo, a sua angústia está gerando sua própria revolução interna. E o que você está fazendo aqui? Compartilhando. Eu faço Cuidando da Alma domingo de manhã ao vivo. Há 4 anos, ininterruptamente. 10 da manhã eu entro, às vezes morto de cansado, mas eu entro. Porque eu sei que tem umas 4 mil pessoas me esperando. E por que eu criei o Cuidando da Alma? Em plena pandemia eu estava angustiado, como você. Eu estava questionando. E eu disse, cara, eu quero compartilhar essa minha angústia, cuidando da minha alma coletivamente. Então, Cuidando da Alma feito para mim. Eu estava mal, eu me decepcionei com algumas pessoas profundamente. E foi importante, porque no fundo eu percebi que a minha decepção não era delas, mas do que eu projetei nessas pessoas. E aí eu quis me curar. E eu quis compartilhar essa cura com quem assistisse. Eu, em nenhum momento eu explicitei quem eram as pessoas e o que eu estava querendo curar, apenas eu trazia os pontos que eu estava trabalhando em mim. Então, é como se todos os pais de todas as evoluções históricos, civilizatórias, religiosas, teológicas, tivessem dando um grande contributo, chegou agora e fez assim, Marvin, agora é com você. Eu fiz o meu melhor. E cabe uma angústia, porque agora é como o papai dizendo assim, foi quando o meu pai me disse, filha. Então tá na hora de você assumir e sumir. Assuma e baby, não adianta chorar. Eu até posso chorar, mas não vai adiantar. O dia que estou em casa angustiado, no hiato, no vazio, no questionamento, posso chorar, mas não resolve. Resolve vamos ressignificar isso, vamos entender melhor o que isso quer dizer, que convite a vida está fazendo a mim com toda essa falta de sentido. É que talvez o sentido nunca teve lá fora, nunca teve num grande pai da esquerda ou da direita, ou sei lá. Nunca foi lá, sempre foi aqui. Sois imagem e semelhança de Deus, não é a civilização humana. Você individualmente, o que é que em você já capturou disso? Por que você ainda não visualizou essa grandeza interna dentro de você? Sois deuses, Jesus, fazer brilhar a vossa luz. Namastê, budismo, né? O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. Assim, para onde a gente vai há algo dentro que precisa ser acionado. Quando a gente vai para a psicossomática, hoje a maior parte das doenças, elas têm origem psicológica e se somatizam. Ou seja, e tem pessoas que tomam remédio placebo, nos estudos duplo cego randomizados de teste de remédios, em média 40% das pessoas que tomam remédio de açúcar, a pílula falsa, se curam. A indústria farmacêutica não dá essa informação. Não é conveniente para ela, né? Ou seja, tem um poder dentro de mim. E tem muita gente que não quer que eu saiba disso. Tem muita gente querendo dizer que eu vou fazer você enricar, eu vou fazer você prosperar, eu vou salvar você. Tais rituais vão te apaziguar. E vai se vender desde spa, wellness, altamente sofisticado, a coaches, a imersões, a tudo que as pessoas pagam. Agora é microdose. Psilocibise. Aí, né? vai mudar, mas sempre a ideia de que continua infantil, eu assumo a responsabilidade e você pode curtir a vida. E o convite da vida amadureça. E amadurecer é chato,
é pagar os próprios boletos, é bancar a própria vida. E a gente parte da angústia civilizatória hoje é o fato que a gente vive uma geração extremamente infantilizada, uma adolescência gigantesca. Então, Adultescência. gigantesca, o nego não quer bancar a vida. Não se trata só de meninos, ó, porque realmente estão se comportando como tais. De 30 anos em casa que os pais sustentam. É toda uma coisa de pessoas que chegam no mundo do trabalho e você faz um comentário crítico e a pessoa chora no banheiro, volta no outro dia com um laudo psiquiátrico porque não aguentou, o relatório não ficou bom. Mas também não tem um ponto em que a promessa que foi feita para essas pessoas não se cumpriu? Não se cumpriu. Ou seja... Mas entenda, não se cumpriu e aí eu posso ficar só dizendo isso. Vocês me enganaram, porque nos anos 70, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos ontem, né? Aliás, eu cheguei hoje de manhã para vir. Então, assim, a gente sente lá a angústia e a infelicidade das pessoas trabalhando. Porque nos anos 70, em 2 anos, o americano comprava uma casa. Isso. Agora eles morrem e não vão comprar uma casa. No mundo ocidental, desde o governo Reagan e Margaret Thatcher, foi se destruindo a classe média. Exato. Né? E agora é o seguinte, não entrega. Eu posso dizer que esse é o motivo, e é sacanagem. E aqui proibiram pra minha geração que a gente ia se aposentar, que a gente ia fazer faculdade e entrar no emprego CLT. Esqueça, concurso, velho. Esqueça. A gente tá tentando sobreviver, porque ainda tem IA chegando, ameaçando tudo, em todas as áreas, de uma forma assim, que no fundo, acho que a maior angústia do nosso tempo é, pela primeira vez, não termos nenhuma noção de como será os próximos 2 anos. É impossível. Quando você pensa no conceito de mundo VUCA, quando a CIA e o exército americano, nos anos 70, se reuniu para prever os próximos 50 anos, e pela primeira vez na história, com muito mais dados e capacidade de processamento, nós não temos a possibilidade mínima de prever os próximos 2 anos. Isso é angustiante por si. Por si só. Mas continua, você estava falando ali do... Tá falando muita coisa. Do adolescente. Você me provocou. Eu tô com sono, tô cansado. Então... Da adolescência. Não, eu tô fascinado. Vai lá. É que assim, esse movimento da adolescência é justamente uma recusa. Eu te provoquei porque a promessa pro cara de 30 anos não foi cumprida. Não foi cumprida. E a gente, às vezes, a gente olha pra esse cara de 2 formas erradas. Primeiro é com muito preconceito. Ele é o idiotão. Ele é um cara fraco que cresceu com todas as benesses do mundo moderno e chega aí... Que é um reducionismo também. Que é um reducionismo também. E também com muita idolatria. Ele já nasceu digital, ele já sabe tudo. Esse mundo é dele. Ou seja, nenhum nem outro. Não. Tá certo. Mas a gente tem esse cara com 30 anos adolescente. Eu não queria ser eles. Eu também não. Vou te explicar por quê. E eu tenho pessoas amadas que estão nessa fase da vida, entre os 20 aos 30. E eu sinto a angústia deles, até pra arrumar um namoro. Sim, é difícil. É um negócio impressionante, cara. Eles foram atropelados no meio da adolescência por uma tecnologia que é danosa. Nós tivemos um momento de solo firme e estamos em areia movediça. Eles nasceram afundando. Essa é a metáfora que eu faço. Eles nunca agarraram em nada. Nós nascemos, agarramos em alguma coisa, estamos meio que assim e sabemos que há possibilidade de agarrar em outra coisa. O danado do nativo digital, que parecia ser uma bênção, no fundo, é uma tragédia. O nativo digital é alguém que já nasceu num mundo movediço. Exato. Num mundo completamente líquido, em que ele nunca agarrou num galho de árvore. E aí, o que eles fazem? Eles ficam tentando se agarrar uns nos outros e afundando juntos. E é por isso que nós temos uma epidemia silenciosa e cada vez menos silenciosa de suicídio infantil juvenil, que está sendo avassaladora, e acredito que ainda vai piorar muito, até que chama a atenção de muita dor coletiva e a gente... Opa, peraí. Tá errado, o rei tá nu, não dá para ficar nessa. Por exemplo, não dá para pegar o caso do Felca, mais recente, punir o cara que publicava a coisa só e um cara achando que isso é suficiente. Não olhar para quem permitiu tudo isso acontecer. Exato. E que continua permitindo. Que é a Big e que Tech. não pode mexer, porque aí é cerceamento, não sei o quê. Censura! Então, aí a gente fica numa... Então tá, em algum momento, os que gritam censura quando perderem os próprios filhos vão parar de gritar. A provocação que nunca para nesse podcast é que... É como a vida tá hoje em dia, né? A provocação é que o vídeo do Felca foi visto e viralizado onde?
nesse universo onde tudo é permitido. No mesmo plataforma. No mesmo plataforma. No Exatamente. mesmo Matrix. Mesma Matrix. E não tem como fugir dela, né? Não tem como. A gente tá no mundo material. Esse é o mundo material. A mente não diferencia ficção de realidade. E é por isso que quando você vai assistir uma série de suspense, você tem medo. Embora você esteja lá sentado no seu sofá, sabendo que é uma série, que o ator tá em Malibu super bem, você come a pipoca e tem medo, tem susto. Por quê? A mente não diferencia ficção de realidade. Então, qual é a grande busca, por exemplo, qual é o grande convite da filosofia, da teologia, numa profundidade e perspectiva? Consiga entender a Matrix. Saiba quem é ela. Lê o código. Lê o código e fique acima dela, sem não estar nela. Senão você fica um alienado. Eu vou me isolar do mundo. Isso. Que isso é uma grande Matrix. Sim, mas e aí, pra que tu serve, velho? Se não pra acordar a galera. Exato. Você sabe a pirâmide de necessidade de Maslow? Uhum. Que muita gente estudou, né? Necessidades fisiológicas, assim, tipo sono, fome e sexo. Resolvido, você passa pro próximo. Muita gente não tem isso. Eu tive recentemente num campo de refugiados do Malawi, em Dzaleka. Você me mandou, você tá emocionado tava lá. lá. Muito bonito. Aí, aqui mesmo no Brasil, né, tem gente que não tem isso. Mas lá, vamos lá. Eu e você, a gente tem isso, né? Uhum. Chegou aqui, a gente tem necessidade de segurança. A gente vai voltar para uma casa, vai dormir, tem uma cama. Necessidade de afeto. Tem gente que ama esperando a gente também ama essas pessoas que nos esperam. Necessidade de status. A gente tem tentado mostrar a que viemos, cada um do seu jeito. Quando chega aqui na necessidade de status, tem gente que fica preso nessa Matrix. Aqui, para mim, é o ponto da prisão da Matrix. Porque é aqui que o sistema, ele te encanta em níveis inimaginários. É aqui que o capitalismo se sustenta. É aqui que ele fica, porque eu te dou agora um carro de 300, um carro de 1 milhão, um carro de 2 milhões, um carro de 5 milhões, um carro feito pra você, um perfume feito pra você numa loja na França, que ninguém diz o endereço, porque a tampa só fecha o teu frasco. E aí, nego dobrado poste, fica aqui, a Matrix nessa fica aqui. Os que conseguem subir pro 5º nível, que é autorrealização, eles quebram o código. E quando eles quebram o código, que é o que acontece com os astronautas. Eu estava na NASA sexta, aí fui lá, vi aquelas coisas todas, e as histórias, vi um astronauta lá conversando com ele dando autógrafo e tal. E o que é que acontece com muitos deles? Eles vêm de tão grande perspectiva Matrix que eles voltam e mudam. Muitos vão para busca filosófica, mística, porque eles veem a Terra toda de uma vez só e quebra todas as divisões na cabeça, todo esse jogo de interesse de nos manter desunidos. Que foi o que manteve o apartheid muito tempo na África do Sul, jogando os grupos uns contra os outros, nem deixando de dar o inglês para poder eles não conseguirem se comunicar. Exato. Que é o que acontece com a gente. É muito bonita essa metáfora, quando você sai da Terra, você vê que não existe país. Não existe país. Não existe Imagine all nada. the people. Living life in peace. Então, É que acontece no 5º nível? No 5º nível, quando o nego chega lá em cima, assim, putz. Então, toda essa subida foi para mim dizer que o incrível dessa história é descer a pirâmide para ajudar o povo a subir. Na verdade, o grande excitador do espírito é se tornar alguém que desperta consciências. Por isso que Santo Agostinho dizia: se o homem soubesse como é bom, seria bom por egoísmo. Ou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ou seja, meu objetivo não é ficar aqui preso no campo do status, onde as pessoas colocaram até a fé agora como negócio e proporcionando bens, né? A maior corrupção no campo da fé é essa aqui. A coisa mais trágica feita no campo da fé é manter você no jogo do status, dizendo que você é Deus. É chegar aqui e dizer, não, desça para subir os que estão lá embaixo. Esse é o game, para que todos rompam o código. Entende? Sim. E consigam ultrapassar o mundo material no mundo material, despertando de consciência coletiva. É uma coisa que a longuíssimo prazo, mas é o que está acontecendo com algumas pessoas. E você sente que a gente vai ser capaz de fazer isso sem Messias? Agora, eles já vieram. Já deixaram o plano aí. É tipo assim, vocês querem que eu volte de novo para dizer a mesma coisa. Não estou dizendo aqui, e aqui eu não estou falando sobre volta de Jesus, nada disso, gente. Pelo amor de Deus. Não. Mais um disclaimer no mundo da internet. Né? Meu questionamento não é esse. Tudo que ele mesmo já nos falou é um convite para que faça.
né? Quando você pega... Eu tive em Assis, e aí eu fui lá em cima, onde ele... Não só na igreja, onde está o corpo de Francisco, eu fui no lugar onde ele ficava super gelado, lá em cima, e ele ficava para se isolar da Matrix. E tem 3 esculturas que é 2 dos seguidores dele falando e teorizando e discutindo teologias, e ele simplesmente assim, olhando para o espaço, deitado para cima. Tipo, cara, isso aqui tudo é tudo tão secundário, né? E aí você percebe, a oração que não é dele, segundo os historiadores, mas feita por alguém que o seguia e inspirado na própria vida que ele teve, não é uma oração que diz o que ele é, mas o que ele pretende. Senhor, fazer de mim um instrumento da tua paz. Ou seja, tudo que eu compreendi desse código que você me ofereceu e que eu entendi que para mim é importante, eu quero ser. Eu não sou, mas eu desejo. E que você me faça, que você me instrumentalize. E que eu te siga para que isso me instrumentalize. E onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. O convite é para unidade e não para divisão. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. E não precisa vir dizer tudo de novo. Se é importante, a gente já sabe, né? É bom, dá pra fazer uma playlist inteira aqui só desse papo. Eu fiquei lembrando. Vem escutar seu povo, o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Mas tá, então tudo isso, Rossandro, é um pouco, como que eu vou dizer, romântico pra gente. O que nos acalma nesse momento de tanta incerteza, no sentido de que a gente precisa de histórias que nos convençam de que há um propósito maior e nos convençam que se a gente for chegar nesse lugar, vai ser um lugar bom. Vai ser um lugar que nos enche de amor, nos enche de... E se alguém... Por exemplo, no mundo atual, se alguém não se convence que o nosso papel é efetivamente tirar o cara lá do chão da pirâmide e levar pro topo, por que quem tá no topo não consegue enxergar que essa missão é tão importante? Ou o cara não chegou no topo? Não chegou, ele ficou no nível de status preso, dobrando a aposta. Dobrando a aposta. Agora é um iate com jatinho, agora é um jatinho com couro... de crocodilo assinado pelo design e tal, não para. Eu acho que... Eu fico pensando que esse ponto aí, do segundo degrau, ele se coloca quando ele perde totalmente a empatia. Perde. Porque ele não vê mais. Ele se fecha numa bolha em que aquilo é tão longe da realidade dele que ele se perde. Ou seja... não faz mais parte do ciclo e de vários ciclos, assim, para ele chegar... Uma vez eu vi uma entrevista do Jeff Bezos que é encarado como uma grande lição de empreendedorismo. E, claro, de certa forma, ele tem muitas lições de como se conduzir uma empresa. Ele dizia que que muitas vezes dão parabéns para ele pelo resultado do trimestre da Amazon. E ele dá risada, ele agradece, pô, muito obrigado, mas... há muitos anos já que ele não lida com o trimestre atual da Amazon. E a função dele, quem lida com o trimestre são 3 pessoas abaixo dele na hierarquia. Ele responde para daqui 2, 3 anos. É isso que ele está olhando com o board dele, que está olhando para um ano. Ou seja, é uma escala. Mas isso isola tanto o cara Isola. que ele fica completamente... Ele não está vendo que o chão de fábrica está cobrando o funcionário para ir no banheiro. Mas eu não acho que essas pessoas sejam felizes, não, sinceramente. Não acho. Porque as pessoas confundem felicidade com exacerbação de bens no mundo que a gente vive. O que acontece é que elas estão presas, às vezes não é nem má intenção, mas imagine, se todos meus amigos têm esse discurso, tem uma região aqui em São Paulo que todo mundo vive nesse universo, né? Do Sim. digital, tal. Se todo mundo que eu saio só pensa... Você viu o pitch de venda? Você viu como é que faz o upsell? Digital. Não sei o quê. Faz não sei o quê, cara, faz isso, não sei o quê. Mas Essa roupa não é legal. Tira a foto e bota tal relógio. Você vai ser sequestrado por essa bolha. Mas você sabe que essa bolha, e aí falando mesmo da vivência do digital, ela é formada por pessoas que eu tenho sérias desavenças ideológicas e de ideia de mundo, mas que no íntimo
elas são essencialmente boas e que compartilham e que Sim. estão... no final querem a mesma coisa, só que estão vendo por outro prisma Outro ali. prisma. Porque foi dito para eles que isso é Que é importante. importante. Mas então, é isso que eu estou dizendo. Não se trata de demonizar essas pessoas. É entender que elas estão presas nesse quarto ponto da pirâmide do status. Entendeu? E aí, assim, eu vou te entregar um pouquinho de status para você subir aqui, mas só para você vir até aqui. Porque eu não quero vir para cá. Porque quando eu vier para cá, tudo que eu acumulei perde sentido. E se a pessoa se coloca como aquilo é o que eu sou? Tudo bem. Não tô aqui para dizer que ela não seja. Tô dizendo assim, não é isso que ela veio para fazer. Não, o problema é que quando você tira isso da pessoa, às vezes não sobra nada. Pedro, eu vou te dizer uma coisa ainda mais chocante. Que eu descobri conversando com muita gente há anos como terapeuta, enfim. Tem gente que não sobra nada só pelos bens que tem. Tem gente que não sobra nada até se perdoar. Até se perdoar. É porque ela vive pelo discurso do ressentimento. Tipo assim, a Joana, a ex do Pedro que traiu, ou Maurício, o ex da Marta que o traiu. E você conversa com essa pessoa 10 anos depois, ela tá lá falando sobre uma lua cheia. Um dia eu tive aqui com aquela infeliz daquela Marta. Putz, eu conheço gente assim. Então ela não é mais João, é o ex da. Eu nunca fui Rossandro, imagina. O cara nunca foi José, ele é o ex do pai alcoólatra. Não, ela nunca foi a Patrícia, ela é a filha da mãe narcisista. Tem gente que não banca ser ela. Então ela vive do ressentimento não porque não pode perdoar, porque ela não sabe nem a identidade dela sem o ódio. É como aqueles animais simbióticos, que se tirar o outro, morre os dois. Tem gente que não perdoa porque... Mas quem sou eu se eu não puder dizer que eu sou a ex do cara que me traiu? Se eu não puder dizer que eu sou o ex do pai alcoólatra, que eu sou o filho do pai alcoólatra, da mãe narcisista? Quem sou eu? Sim, quem é você sem esses rótulos? Quem é você sem a grana? Quem é você sem o status? Essa é a grande pergunta filosófica. É a grande pergunta no campo da fé. Porque fora isso, nós viveremos entre monstros da nossa própria criação e serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão. Monstros da nossa própria criação Renato e serão Russo. noites inteiras com medo da escuridão. E ficaremos acordados imaginando alguma solução para que o nosso egoísmo... Sim. Entendeu? Mas somos tão jovens. Mas aí só tem uma coisa que resolve isso. Disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. Fortaleza. A playlist tá dada, gente. A playlist tá dada. Mas você sabe que o que mais me... E virou tema de palestra, sobre o que eu escrevo mais nesses últimos meses. A única coisa que me dá esperança... Não é a única coisa, muita coisa me dá esperança. Eu não levo uma vida tão tenebrosa igual é o tema desse podcast. Mas é a arte. É onde eu acho que a inteligência orgânica vive. O futuro da humanidade mora na capacidade de fazer arte. Mesmo que a IA possa fazer arte, mas ela não faz a cabochorare. Ela não faz disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. Ela não tem essa camada implícita no subtexto de tudo que você citou aqui, sabe? No mais distante... Como é que é terra, no mais distante, no errante navegante, quem jamais se explicaria. Que o cara compôs preso. Ali, ele viu, quando ele estava na prisão, uma foto do planeta Terra. Esse aí que não tem... mostra que não existe país. Quando eu entrei lá na NASA, eu vi o projeto do telescópio que substituiu, em termos de potência, o Hubble, cujo nome eu esqueci agora. Parece que é o telescópio Webb. E as pessoas estavam lá encantadas com a tecnologia desenvolvida para chegar àquele lugar. Eu estava encantado não com a tecnologia desenvolvida por eles, mas pelo universo revelado por eles, que não fomos nós. Eu não me encanto, eu não descarto a beleza da tecnologia que nós criamos. O mais bonito não é o que nós criamos, é o que desvendamos que já existe só porque ampliamos a nossa capacidade de ver. É como se eu dissesse que o grande mérito é ter inventado uma lente e não o universo que eu enxergo. E essa grandiosidade me fez questionar sobre isso, sobre a consciência que nós adquirimos ao mergulhar no vasto infinito. Ela é muito maior se fizermos esse mergulho no vasto infinito de nós mesmos. Esse mergulho em mim, sobre minha vida, sobre um ego, sobre uma coisa, vai fazer com que eu
Vivencie esse lugar em que eu olho para mim como um agente. Então, para que você está aqui? Se tudo... Tem uma música que a família Caim canta que eu adoro, né? Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não lhe pertence, nunca lhe pertencerá, só é seu aquilo que você dá. O que eu entrego cada dia? Ou como Cícero dizia, ser fator de soma. E tem também uma música que eu também acho muito bonita, que é, esqueci o nome dele agora, compõe música pra caramba, mas quando eu cantar você vai dizer: quando estiver com tudo, lã, cetim, veludo, espada e escudo, sua consciência adormecerá. Mas quando estiver sem nada, escudo ou a espada, sua consciência acordará. Né? Então, é esse movimento de acordar. Como é o nome do cantor, do compositor dessa música? Chico César, Zé Cabaleiro. Não. Barbudinho, de óculos redondo. Faz muita música ele. Pô, muita música. Não, Zé Cabaleiro? Não. É porque também ele tem óculos redondos. Tem umas coisas assim, né? Barbudinho também, ele tem aqui. Mas... tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. No meio do caos. É o seguinte, uma das coisas, você falou da arte como uma das coisas que... Sim. Pra mim, a arte sim, inclusive é um dos lugares que eu choro quando eu vou. Eu me emociono profundamente. E a espiritualidade, não a religião como ela tá ficando. Em todas as áreas. Um business ou um monte de hipócritas falando do que não vivem. Isso te tira do sério, Rossandro? Mentira. Porque eu sei, a gente frequenta muito esses ambientes. Mentira. E me lembra de Paulo, quando ele diz: melhor não tivesse conhecido, né? Melhor não tivesse ouvido falar, porque para conhecer, falar e usar a seu serviço aquilo que veio despertar a consciência de cada indivíduo, para mim é uma traição profunda. Né? Isso acontece em todos os campos da fé, não é num canto específico. Não é numa vertente só, mas imagina. Que a fé é um instrumento de controle. É um instrumento de controle, mas para mim uma grande traição. Isso para mim eu acho que se a gente colocasse ali no inferno de Dante, os que vão ficar no andar mais embaixo, esses estão os que estão ali no subsolo. No subsolo do underground, sabe? Porque eles tinham o dever de serem despertador de consciências e adquirir conhecimento apenas para continuar anestesiando as massas e benefícios dos próprios interesses. Isso tem um custo. E hoje, às vezes, o meu ressentimento em relação a essas pessoas, ele é substituído pela profunda pena da pena que eles estão adquirindo. No que você entende como o depois. O depois. Sim. Depois. Porque você disse, ao estudar religião comparativa, você aprofundou sua fé. Aprofundei, né? Bastante. A gente já teve uns papos muito bons sobre espiritualidade, não só religião, mas espiritualidade, principalmente dessas coisas que a gente não explica, que é também onde eu acho que mora o que é humano. E um tema recorrente, a gente nunca falou sobre isso, mas que eu tenho estudado muito, porque é do momento que eu estou passando da vida, é da antroposofia. Sim. Né, do questão dos ciclos de 7 anos, dos setênios. Há 7 anos atrás eu comecei minha empresa, né, e eu tô chegando a 42, que é um ciclo importante. E eu não sei, você também tá chegando num ciclo de setênio, não tá? Eu tô com 53. Ah, não, você tá no meio, né? 49. Mas você também tem... Rudolf Steiner. Eu não consigo dizer se eu faço uma medição desses setênios, assim, especificamente. Mas eu sinto ciclos acontecendo. Só que alguns deles eu provoco. Porque eu acho que existe aquilo que naturalmente vai se impondo a você na vida e fazendo convite de despertar de consciência e que pessoas se recusam. E existem pessoas que buscam antecipar. É por isso que eu conheço pessoas com 60 anos que são adolescentes e de 23 que são adultos. Porque maturidade não é cronologia, é busca. Intensidade da vivência. Hoje, para mim, é o seguinte: diante da consciência que eu tenho, do meu sentimento de estar a serviço de algo maior do que eu, faz com que eu busque estar capaz de atender isso com maturidade. E para isso eu preciso... É como se fosse assim, tipo... No jogo que eu tô jogando, não dá para estar muito ferido, não. Não dá pra eu estar lá com, o trauma, a criança ferida. Cura isso aí, porque é tanta dor a ser acolhida que não dá pra você ficar aí, não é ignorando tua dor, mas não curando ela. Não dá pra eu correr pra uma UTI no mundo em dores com o pé fraturado. Ou com uma mão sangrando. Eu tenho que cicatrizar isso pra poder ser um instrumento mais eficaz.
Então, a minha própria busca pessoal de acolher minhas questões emocionais, a minha infância, todas as minhas dores, ela é muito presente o tempo inteiro na minha vida. E quanto mais eu me movimento nesse sentido, mais eu me sinto apto a estar a serviço de algo, entende? Mas uma coisa que me chama a atenção muito nas coisas que você me contou é sua atenção aos sinais do que a vida te dá. Eu fico muito atento. Existe uma fórmula? Primeiro é saber que existem sinais. Tem gente que nem acha que existe. Ah, é mera coincidência. Existem sinais, a vida dá sinais. O seu corpo dá sinal, o corpo dá sinal. Lembra uma coisa clássica, né? Por exemplo, tsunami de Sumatra, os animais tudo correndo, baleias, os animais que estavam na ilha subindo, as árvores correndo e os seres humanos na praia. Né? O ápice da pirâmide estava ignorando os sinais, porque se confundiu, porque começou a ignorar, porque tudo é racional, né? Então, assim, saber que existe um tipo de conhecimento que ele é orgânico, que ele é para além do racional. Então, por exemplo, o corpo denuncia. Sempre que eu vou fazer alguma coisa que está em desarmonia com o que é essencial para mim, eu tenho palpitação cardíaca. Eu sinto, sabe, assim, tipo, o organismo diz assim, não é isso. Aí eu paro e, opa, peraí. Aí quando eu digo assim, quando eu ligo, às vezes é uma coisa que vai ser um business assim, massa, muito massa do ponto de vista financeiro. Vai ser um network fantástico. Aí meu coração... Aí eu paro e faço... Peraí, não tô me sentindo bem. Aí eu ligo pra pessoa e faço, fulano, é incrível, a conversa foi massa, mas não vai rolar. Aí meu coração vai... Acalma imediatamente. Ou seja, algo em mim, intuitivamente, estava dizendo algo que meu racional não estava entregando. E eu escuto isso hoje. Eu acho que recentemente eu passei por isso e foi a última vez que eu talvez tenha ignorado isso, né? E acho que esse último novo ciclo tem a ver com essa capacidade de fazer o que realmente faz sentido só, sabe? Mas isso tem a ver com... Mas ao mesmo tempo a gente tem que se manter naquele nível da pirâmide, porque... Tem. Às vezes fazer só o que faz sentido pra você no coração não mantém. Não. Tem um ditado oriental que diz assim, antes de se iluminar, lave a louça, varra a casa, arrume a cama. Depois que se iluminar, lave a louça, varra a casa, arrume a cama. Outra uma das coisas que mais me ajuda a manter estabilidade. Eu nunca deixo de fazer as coisas simples. Por exemplo, agora acabei de chegar no apartamento aqui, coloquei roupa para lavar na máquina. Eu poderia ter uma pessoa para pagar para fazer tudo isso. Eu poderia ter alguém para fazer tudo, certo? Eu tenho um ferro de engomar que eu levo na minha malinha para viagem. Eu tenho gente que viaja comigo. Não, deixa que eu engoma essa roupa. Não, eu quero engomar minha roupa. Eu preciso voltar pro quarto e engomar minha roupa. Eu preciso saber que eu sou uma pessoa comum. Eu não posso me confundir com o personagem da celebridade. É esse cara comum que me mantém saúde mental. Eu não perco a minha quinta série. Eu adoro brincar com as coisas. Não perco uma piada. Entendeu? Assim, pra mim, a quinta série é saúde mental. Pra mim, cuidar dos meus é saúde mental. Pra mim, terminou todo mundo minha pizza, eu limpar tudo, porque eu gosto de estar limpo. É saúde mental. Pra mim, varrer a casa, se eu quiser varrer a casa, é saúde mental. É se aterrar, né? Aterrar. É manter o senso de normalidade. Sim. Então, ao mesmo tempo, visita esses lugares, mas mantém esse lugar. Entende? Os momentos de maior prazer que eu tive recentemente tem a ver com natureza, cotidiano e desconexão. O que a gente lembra, Pedro? Não sei se você já teve essa experiência, talvez com seus avós, com seus pais não. Eu já tive com os meus pais, inclusive. Meus pais morreram jovens. Meu pai com 39, por causa do álcool, minha mãe teve lúpus, 67 hoje em dia é jovem. A gente, quando está no velório dessas pessoas, a gente não lembra de coisas extraordinárias. A gente lembra das coisas mais simples. Café da manhã, Deus te abençoe. No fundo, inclusive eu tive recentemente fazendo uma palestra num evento de oncologia e fui visitar um hospice, que é um lugar onde as pessoas vão para morrer. E eu nunca senti tanta paz nesse lugar, porque esse lugar é feito para um acolhimento muito amoroso. Fica na cidade de Montes Claros, dirigido por uma médica chamada doutora Priscila, que você deveria convidá-la a vir aqui. E a coisa que a gente mais ouve lá é o Ho'oponopono, na verdade. O que todo mundo quer naqueles últimos dias é: sinto muito, me perdoe, eu te amo. Ninguém quer comprar mais uma Ferrari. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. É o que não foi dito, é o que quer ser dito,
ou a alegria de tudo que foi dito e vivido? É isso. São coisas simples. Quando você decidiu sair de agradar o algoritmo para agradar você e contribuir e craquear o sistema, Uhum. tipo assim, é esse lugar aqui, esse encontro, cara a cara, juntos, contribuindo, fazendo papo, isso é o que fica, né? É a gente esse o que faz com que uma pessoa queira sair da existência? É a existência não valer a pena para ela. O que faz com que, por exemplo, a geração anterior, embora de vez em quando vinha o pensamento, nem cogitava concretizar, porque estava tão enraizado, tinha tanto afeto, tinha tanta rede de apoio, que fazia, esse besteira, passa. Ou então, e pai, como é que vai ficar? E manhã? Não vou fazer isso. E meus filhos? Hoje em dia está todo mundo tão desconectado uns dos outros por causa desse mundo digital que nos sequestrou, que quando o pensamento vem, vai ficar por quem? Você sabe que essa sua história de falar das pessoas irem num lugar para morrer me lembrou do que aconteceu no passado com o irmão da Marina Lima, com o Antônio Cícero, poeta, que canta As coisas não precisam de você. Quem disse que eu ia precisar, né? Os inocentes do Leblon não sabem de você. Os dois irmãos também, não, que ele tá falando do morro do Rio de Janeiro. Ó, as camadas, né? Sim. Tá falando do morro dos dois irmãos, e dele e da irmã dele. Mas ele foi diagnosticado com Alzheimer e optou por ir para a Suíça para encerrar, porque para ele já era suficiente. Ele não queria aquele final degradante na visão dele, talvez. E aí, não sei se você já viu um vídeo do Jim Carrey em que ele brinca subindo para aceitar o Globo de Ouro. Ele fala assim, ele é anunciado com vocês o 2 vezes campeão do Globo de Ouro, Jim Carrey. E ele entra e ele faz uma piada que é ótima. Olá, eu sou o 2 vezes campeão do Globo de Ouro, Jim Carrey. E quando eu vou dormir, eu não vou dormir normalmente. Eu durmo sonhando que um dia serei 3 vezes campeão do Globo de Ouro, Jim Carrey. Quando eu como, eu sou 2 vezes campeão do Jim Carrey, mas eu como sonhando ser 3 vezes campeão do Globo de Ouro, Jim Carrey. Because then I would be enough. Porque aí eu seria suficiente. A capacidade de se sentir suficiente e dizer pode desligar é o topo da pirâmide? Eu particularmente, se tivesse com uma doença terminal, eu jamais abriria mão do conhecimento profundo que vem de suportar isso. Eu não estou aqui condenando quem decide fazer diferente. O que eu percebi lá no hospice é o incrível nível de sabedoria profunda que você consegue adquirir, às vezes, 30 minutos antes de ir embora. O quanto aquela dor, isso é muito interessante. o quanto aquela dor, o quanto aquela sensação de solidão te dá o aprendizado que uma vida inteira não te deu. Abrir mão das últimas lições da vida é um desperdício. E, mais uma vez, eu repito, eu nunca critico quem toma essa decisão. Já estive na Suíça, visitei um lugar em que as pessoas desistem. E lá, em que as pessoas vão para desistir, eu senti um terror e um sentimento de horror que eu não senti no lugar onde as pessoas vão esperar o momento certo. Que foi nesse E deixar a vida chegar no ciclo. Deixar a vida chegar no ciclo, ela ir e você... História de um pai um sertanejo da Bahia que entregou o filho porque não podia sustentá-lo e passou a vida inteira esperando um dia poder. E no final, quando a médica diz assim, mas o senhor já está tomando todos os medicamentos, não era para estar sentindo dor, o que é que está doendo? Todo mundo, é a alma, doutor. E o que é que está doendo na alma? Eu entreguei meu menino porque eu não podia ficar com ele. Eu queria dar um abraço nele. Um grande arrependimento. Ela conseguiu entrar em contato com esse menino que morava aqui em São Paulo, já era um homem. Ele resistiu porque havia uma mágoa de ter sido abandonado, mas a esposa o convenceu e ele foi lá. Ele deu um abraço e disse que não podia ter sustentado, mas que ele era um menino que ele jamais esqueceu, que amava ele. E ele foi em paz, cara. Sabe, só para você sentir um pouco menos de dor física e abrir mão de tanto crescimento espiritual e emocional, acho que a conta não bate. Então, acho que a vida, ela tá sempre num caráter pedagógico profundo e a gente pode recusar a lição ou tá sempre aprendendo com ela. E eu acho que, às vezes, a última lição é a que fecha todo o game. E, às vezes, é preciso suportar isso. Por exemplo, aqui eu vou ser a pessoa que... Imagina alguém, tem uma pessoa que é conhecida e tal, e agora ela está com Alzheimer. Ela não vai ser mais vista, não vai ser mais fotografada, não vai mais ser celebrada, não vai
lembrar. E o que isso quer ensinar para ela? Outros olhos e armadilhas, né? Ele já dizia. Outros olhos. E que está outros olhos para não armadilhas, mas outros olhos para finalmente encontrar saída? Exato. É bonito. Se essa não é uma mensagem final de otimismo, é uma mensagem de esperança, com certeza. Porque se existe se a gente busca sentido em tudo, a gente tem que buscar também a última lição, né? Sempre. Eu estou aqui sempre para aprender. Sempre. E eu acho que no seu dia a dia você convive com muitas pessoas que estão na beira de decidir ir embora, né? Então. E é uma das coisas que eu acho que seu pai também escuta, uma das coisas mais bonitas que quem faz o que a gente faz escuta. Inclusive eu tenho um vídeo que eu fiz voando de madrugada. 3 da manhã, peguei um voo Congonhas, Campina Grande. E era setembro. E eu queria fazer um texto sobre Setembro Amarelo, mas eu não queria falar sobre o clássico. Então eu fiz um vídeo chamado Fica. Sobre os vários motivos para ficar. Relacionado a todas as dores que te fizeram para não ficar. E no final do vídeo eu faço assim: e se um dia você me encontrar, vem cá, me dá um abraço e diz que ficou. Ficou. Para mostrar que é possível ser feliz. Cara, a coisa que mais acontece quando termina uma palestra é vir gente. A pessoa já vem chorando, já sei, eita, essa daí ficou. Essa daí ficou. Aí chega e faz, eu fiquei, sabe? Ou aquele conteúdo, aquela palestra que seu pai fez, ou aquele livro, criou uma mudança de perspectiva, criou um tipo de aprendizado que fez a pessoa resistir. A esperança não vem da vida finalmente fazer sentido ou ser fácil. É de eu não confundir o inverno do mundo com o inverno da alma. Eu posso ver um verão, mesmo que o contexto esteja desfavorável. Porque é o meu verão com o teu verão que se soma para finalmente aquecer o mundo. Porque não vai ser uma mudança coletiva toda assim, todo mundo junto, não. Vai ser assim. Status de ganho de consciência aqui e ali que vão gerar um aquecimento. E aí todo mundo vai sentir o calorzinho. Exatamente. Sandro, muitíssimo obrigado. Que agradeço, meu amigo. Seja você esperançoso, otimista, racional, realista, religioso, progressista, conservador, que esse papo tenha contribuído para que você encontre a luz, encontre efetivamente o próximo passo dentro do seu caminho, seja olhando para dentro, seja olhando para fora. Às vezes olhar para dentro é muito mais importante. E se existe uma palavra final, seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. Mesmo dentro do pessimismo, é capaz da gente encontrar felicidade. E se existe inverno, existe verão da alma, o bom mesmo são as 4 estações. Pô. Exatamente. Suporte todas elas, que cada uma tem uma coisa para ensinar. É isso. E claro, nesse mundo em que a gente vive refém das plataformas, se inscreva. Deixe seu comentário. Comente. Manda para as pessoas que vão ganhar consciência. Se tem tanta gente distribuindo mal, meu lema é: se o crime é organizado, organizemos o bem. E siga o Rossandro. E continue refletindo. Até a próxima.